Olá, meus amores, tudo bom? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 6 etapas para o meu processo criativo. Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e agora nós vamos entrar nessa ideia de como ter uma base para começar a colorir uma imagem, tá? No caso, tudo que eu estou falando aqui é baseado nas minhas percepções e no meu jeito de colorir. Quando eu termino um colorido, uma imagem, eu fico me perguntando, nossa, e agora o que é que eu vou pintar? Então, a primeira etapa é, eu defino qual livro eu quero pintar. Então, eu tenho aqui a Hannah Carson, alguns livros, né? Maria Trolle, tenho a Johanna Basford e alguns outros livros aleatórios. Então, eu meio que fico assim olhando qual autor eu quero pintar, qual estilo de livro eu quero pintar, né? Tem o Romantic Country também, eu quero pintar paisagem, eu quero pintar, sei lá, flores. Então, pensando assim, dessa forma, eu já me direciono para um determinado livro. Então, digamos que eu escolhi os livros do Romantic Country. Eu vou pegar todos os 3 livros que eu tenho e vou folhear. Sim, o segundo passo da minha listinha de processo criativo é folhear o livro página por página. Eu folheio, gente, os 3 livros. Isso é o que eu faço, tá? Então eu vou olhando ali as imagens, vejo qual que eu tô com vontade de pintar. Eu quero pintar casa, eu quero pintar uma que tenha menina, uma paisagem, uma folhinha aleatória que às vezes sempre vem, né, no livro. Então eu começo ali a folhear e aquilo ali vai abrindo a minha mente para o que eu tô com vontade de pintar naquele momento. Então muitas vezes eu acabo selecionando uma ou 2 imagens. Então esse é o meu terceiro ponto na minha listinha de processo criativo. Eu escolho 2 imagens, 3, como no caso são 3 livros do Romantic Country, às vezes eu escolho até mais, né? Um de cada livro ou 2, enfim, eu fotografo ali aquelas imagens. E a minha quarta diquinha é fotografar a imagem para eu ter uma imagem detalhada ali de como vai ficar, né, visualmente depois. E também eu pergunto ou peço uma segunda opinião. No meu caso, eu peço a opinião do meu noivo, né, ele que edita os meus vídeos, se você ainda não conhece, Thiago, que edita os meus vídeos. E ele me ajuda muitas vezes na escolha das imagens e tal. Então, não só para o canal, às vezes para eu postar assim lá no Insta mesmo, ele me ajuda bastante. Então, eu peço uma segunda opinião e esse é o quarto ponto, né? Eu fotografo ali, mando para ele e falo, e aí, velho, qual que você acha melhor? Qual que você me ajuda aqui? O que é que você visualiza? Então ele olha as imagens e fala, pô, esse daqui ia ficar bem legal uma noite. Ah, isso daqui ia ficar bem legal se você utilizasse, sei lá, aquarela. Então ele vai me ajudando e assim a gente vai pensando junto. Se você não tiver uma pessoa para confabular com você sobre essa imagem, não tem problema. Você pega a imagem e ali você analisa qual das que você selecionou. Às vezes eu não mando para ele, às vezes eu faço isso. Às vezes eu fotografo e eu fico olhando ali as imagens, abro os livros, né, e fico ali analisando qual a imagem ganha, né? Tipo aquela dali primeiro, talvez essa daqui eu pinte depois. E aí nessa etapa eu defino qual a imagem eu vou colorir. Aí depois que eu pego a imagem escolhida, eu fico um tempinho olhando para ela. E esse seria o meu quinto passo, gente. Sim, eu fico ali namorando a imagem, olhando para ela, vendo o que eu posso desenvolver naquela imagem.
Se alguém, no caso o Thiago, me ajuda a escolher ou analisar a imagem, fica um pouco mais fácil às vezes, porque ele me dá uma dica, eu falo, não, eu estava pensando desse jeito, e aí eu vejo qual que fica melhor. Ou não, né? Às vezes eu simplesmente fico ali olhando, analisando, pesquiso também, gente, no Pinterest, eu pesquiso muitos coloridos de vocês, viu? Eu pego o nome, né? Tipo, por exemplo, Romantic Country 1, Coloring Book. Aí eu coloco lá no Pinterest em inglês, que normalmente as imagens só aparecem em inglês. E aí ele me dá a lista e ali eu vou procurando a imagem que eu escolhi. E dentro da imagem que eu escolhi, eu vou olhando todas as que aparecem naquele sentido. Vejo como alguém, sei lá, fez um céu, se é o céu que me agrada, se a imagem que a pessoa coloriu tem alguma coisa que me chame a atenção, que eu possa reproduzir ou fazer do meu jeito, que me inspire de alguma forma. Ou então, eu simplesmente também entro no Pinterest, né, no Google, em algum canal assim de pesquisa, e coloco o que eu pretendo fazer, tipo céu noturno, e eu vejo algum tipo de imagens noturnas, como a luz dá, né, algum reflexo quando está à noite, como as cores ficam durante a noite, enfim, esse tipo de coisa, e tento reproduzir no meu colorido. Né? Se for uma flor, às vezes eu pesco no fundo do livro da Maria Troller, que tem muitos nomes de flores, né? No próprio livro, claro. Se estiver pintando algum livro da Maria Troller, ela tem não é biografia não, tem um índice lá de flores. Então eu pesquiso aquelas imagens, vejo como é a flor real, né, e tento me inspirar ou fazer parecida, né, porque eu não trabalho com realismo, mas eu tento fazer o mais próximo possível da real, né, da flor real. A gente tem várias cores, às vezes, da mesma flor, então isso me ajuda na hora de escolher a paleta de cores que eu quero utilizar. Isso tudo se enquadra na escolha, né, quando eu fico ali analisando a imagem, eu pesquiso tudo isso, né, o que eu tenho né, na minha cabeça para colocar em prática, pesquiso as imagens que vocês pintam e postam, então tudo isso me ajuda a chegar no que eu quero fazer. Então eu começo a pintar, né? E para encerrar, o sexto tópico é a escolha do lápis. Por que a escolha do lápis, na minha opinião, entrou no meu processo criativo? Porque os lápis têm paletas de cores diferentes. Sim, tem paletas de cores diferentes. Por exemplo, o Marco Renoir que eu tenho são 120 cores. Então, se é uma imagem que requer, por exemplo, uma paisagem, ou que requer muito tons de verde, eu acabo indo para esse tipo de lápis, ou para os Guanghui, que me dá uma variedade enorme de verde, e eu posso ali misturar vários tons de verde e não vai ficar repetitivo. Essa é a minha visão, não gosto que fique tons de verde repetitivos para não misturar tudo ali. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Outro exemplo de paleta de cor diferente é o Civo e o Norma. São lápis completamente diferentes, mas que eu acabo utilizando junto, justamente porque o Norma, como até muitas pessoas falam, a paleta de cores da Norma são tons sóbrios, são tons assim mais fechados, mais frios. Já os tons de cores do lápis da Civo já são cores mais vivas, mais vibrantes. Então esse seria o meu sexto ponto para poder encerrar o meu processo criativo e já começar a colorir, pôr, né, a mão na massa e já ir pintando. Escolher qual lápis, qual marca eu vou estar utilizando, ou quais marcas, né? Vocês sabem que eu amo misturar os meus lápis de cor. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, ver como é o meu processo criativo e que possa ter ajudado vocês de alguma forma, né, a
a ter ideias, a ajudar vocês em chegar ao ponto de botar a mão na massa de fato, né, e pintar de uma forma mais fácil, tá bom? Me siga nas redes sociais se você gosta do meu trabalho, @Vida em Cores no Insta e no Facebook, que normalmente, gente, eu sou um pouquinho mais ativa no Insta, né? Eu posto outras imagens que não estão às vezes aqui em vídeo, é para eu ter uma noção de que tipo de imagens vocês gostam, para que eu possa fazer um vídeo depois, para não ficar uma coisa assim, postar uma imagem que vocês não vão gostar de acompanhar. Então, às vezes eu posto algumas imagens lá que não tem vídeo. Se vocês gostaram também desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, a sua opinião a respeito desse vídeo, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, né, o que eu posso melhorar. Se para você foi útil esse tipo de vídeo, se lhe ajudou, né, a melhorar o seu processo criativo, né, e ative o sininho e siga aqui o canal para que você não perca nenhum vídeo aqui da gente, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.